Uma amiga disse que é normal ter cólica. Eu sou a Tayana Rodrigues, sou ginecologista com pós em ginecologia endócrina e infertilidade e criei esse canal para a gente desvendar mitos e mistérios da saúde feminina. Seja muito bem-vinda ao meu canal. Então hoje eu vou contar novamente a história da Joana. Só que agora é outra Joana, outra história. Mas ela vai continuar se chamando Joana. Então, a Joana, ela quando era adolescente tinha muita cólica. Tinha um fluxo menstrual muito intenso, ficava até 7 dias sem menstruar. Alguns dias ela até precisava faltar à aula, porque a cólica era muito intensa. Mas a mãe dela sempre disse que era normal ter cólica. Mas como estava atrapalhando no dia a dia escolar, elas resolveram ir até um ginecologista e foi prescrito uma pílula anticoncepcional. A Joana, então, parou de sentir tanta cólica e teve seu fluxo menstrual reduzido. Mas, ao longo dos anos, a Joana sentiu a necessidade de parar com essa pílula. Ela não queria mais tanto hormônio no seu corpo. Aí, ela foi até um outro ginecologista, que achou melhor ela continuar usando a pílula. Ela pensou, repensou. Joana também estava pensando em iniciar a sua atividade sexual. E aí, ela também achou melhor manter a pílula por mais algum tempo. Nas primeiras relações, a Joana começou a sentir dor na relação sexual. Até aí tudo bem, era a primeira relação, ela não conhecia muito bem o seu corpo. Mas ao longo do tempo ela começou a perceber que essa dor sempre persistia e a incomodava. Ela começou então a nem querer ter relação sexual. E por isso resolveu parar com a pílula anticoncepcional. Joana então voltou a menstruar e adivinha, voltou a ter aquelas cólicas intensas que ela sentia lá na adolescência. Só que agora as cólicas estavam cada vez mais fortes. E além de ter cólica, ela começou a se sentir mal, fraca, desanimada, sem disposição. Isso estava interferindo no seu dia a dia da faculdade. Isso estava impactando na sua produtividade. Lá no estágio, ela já não rendia tanto quando ela rendia quando estava usando a pílula anticoncepcional. Ela percebeu, então, que talvez ter cólica não é tão normal assim. Então, Joana foi ao ginecologista. Esse ginecologista avaliou toda a sua história, pediu alguns exames de sangue, pediu um ultrassom específico em que ela teve que fazer um preparo intestinal antes do exame e na hora dos resultados veio uma surpresa. Joana descobriu que ela tinha endometriose e que sentir cólica não era tão normal assim. Então, vamos conversar hoje sobre a endometriose. Antes de falar de endometriose, vamos falar um pouco do ciclo menstrual. A gente precisa entender que o ciclo menstrual nada mais é do que uma resposta inflamatória do nosso corpo. Mas é uma resposta inflamatória do bem. Afinal, ela é autolimitada. Tem dia para começar e dia para acabar. Como é uma resposta inflamatória? Quando a gente tem uma inflamação, a gente libera algumas citocinas e essas citocinas vão gerar o quê? Dor. Então, é comum de acontecer de algumas mulheres apresentarem cólica no período menstrual. Além disso, no nosso período pré-menstrual, por conta da liberação de alguns hormônios, especialmente a progesterona, é normal algumas mulheres terem sintomas similares do início da gestação, já que a progesterona também é o hormônio predominante no início da gestação. Então, essas mulheres têm muitas vezes náuseas, dor de cabeça, enjoo, tem também um cansaço, uma indisposição, uma vontade de só ficar deitada, um sono excessivo. Tudo isso no período pré-menstrual é normal. Isso deixa de ser normal quando esses sintomas se tornam muito intensos, quando esses sintomas acabam interferindo no seu dia a dia. Então, pode até ser normal ter cólica, desde que não seja uma cólica incapacitante, que atrapalhe o seu dia a dia, desde que não seja uma cólica que piore ao longo dos anos, que ela não melhore com o uso de medicação. E mais, se essa cólica vier associada com outros sintomas, como indisposição, como dor para fazer xixi, dor para evacuar e dor na relação sexual. Se além da cólica você também tiver esses outros sintomas e uma cólica que ao longo dos anos foi piorando e que ela é muito intensa e atrapalha o seu dia a dia, é importante sim a gente investigar a endometriose.
Mas afinal, o que é endometriose? Lá no nosso útero, a camada interna que reveste o útero se chama endométrio. É ela que é estimulada ao longo do ciclo menstrual e é nessa camada que o embrião vai implantar quando a mulher fica grávida. Quando esse tecido, parecido com esse tecido endometrial que reveste o útero, começa a crescer em locais fora do útero, a gente chama de endometriose. Então, tecidos parecidos com o endométrio do nosso útero podem crescer nos ligamentos ali uterinos, dentro do nosso ovário, dentro do intestino, da bexiga, muitas vezes até dentro do pulmão. Isso é o que a gente chama de endometriose, um foco de tecido endometrial fora do útero. E assim como o nosso tecido endometrial que está dentro do útero recebe estímulo hormonal à medida que a gente ovula e também sofre uma reação inflamatória no nosso período menstrual, esses tecidos, esses focos de tecido endometrial que estão fora do útero também vão ser estimulados por hormônio e também vão sofrer uma resposta inflamatória ao longo do nosso ciclo menstrual. Só que diferente do endométrio uterino, que é o endométrio que está no local correto, esses focos fora do útero, eles têm a capacidade de estimular uma resposta inflamatória independente do período menstrual. Então, é como se essa mulher estivesse o tempo todo inflamada. E isso vai gerando esses sintomas de cansaço, de indisposição, vai gerando um desequilíbrio até na sua flora intestinal e causando o que a gente chama de disbiose intestinal. Com essa disbiose, essa mulher acaba perdendo a capacidade de absorver os nutrientes e acaba tendo dificuldade de eliminar toxinas. Então, ela fica cada vez ainda mais inflamada. Logo, gera um processo de inflamação naquela pelve dessa mulher que vai gerando cada vez mais dor. E aí, como é que a gente resolve o problema? Essa mulher, então, não tem que usar o anticoncepcional? O anticoncepcional só mascara isso tudo e atrapalha o diagnóstico? Calma lá. Não tem problema essa mulher usar o anticoncepcional como uma alternativa de tratamento, mas ela tem que entender qual é o objetivo do anticoncepcional no seu tratamento. Não tem problema em usar o anticoncepcional. O problema está em não saber por que você usa o anticoncepcional. No caso da endometriose, o anticoncepcional vai fazer o quê? Diminuir o estímulo hormonal nesses focos de endométrio fora do útero. Quando a gente usa uma pílula, a gente impede a nossa ovulação. Se a mulher não ovula, não tem estímulo para o endométrio que está dentro do útero, mas também não tem estímulo para esses focos que estão fora do útero. Se não tem estímulo, se não tem resposta hormonal, também não vai ter menstruação e não vai ter resposta inflamatória. Logo, a gente vai conseguir controlar um pouco a doença e diminuir os sintomas. Só que, como eu disse, a endometriose gera uma inflamação crônica no corpo dessa mulher. Então, não adianta só a gente usar apenas a pílula anticoncepcional como tratamento. A gente também tem que investir em diminuir a resposta inflamatória nesse corpo. Como que a gente vai reduzir essa resposta inflamatória? Com medidas anti-inflamatórias, dentre elas, reduzir consumo de bebidas alcoólicas, evitar o tabagismo, praticar atividade física de forma regular, ter uma alimentação equilibrada e com alimentos que sejam mais anti-inflamatórios. Em geral, a alimentação da mulher com endometriose pode ser, no início, quando a doença está mais grave, muito restritiva. Mas não significa que ela precisa ter uma dieta restritiva por toda a sua vida. A gente precisa, na endometriose, de um tratamento multidisciplinar. O papel da nutricionista é fundamental para a gente conseguir equilibrar a alimentação dessa mulher, reduzir a inflamação e reduzir a sua disbiose intestinal, além de melhorar o aporte de nutrientes nesse corpo. Uma outra categoria que é importantíssima no tratamento da endometriose é o fisioterapeuta. O fisioterapeuta vai ajudar a reduzir a dor dessas mulheres, principalmente a dor na relação sexual. Então, quem tem endometriose também é fundamental que faça uma avaliação com a fisioterapeuta pélvica e faça exercícios que podem reduzir a sua dor. Inclusive, algumas medidas, como a acupuntura, também são muito eficazes para essas pacientes. Outra coisa importante que a gente precisa controlar em quem tem endometriose é o estresse. Afinal, estresse
gera radicais livres e que gera mais inflamação. Então, controlar o estresse também é fundamental. E aí, a gente pode usar qualquer recurso. Terapia, mindfulness, que nada mais é do que a meditação, yoga, não importa. O importante é você encontrar aquilo que mais te ajuda a controlar situações estressantes. Outra coisa importante para a gente entender na dor da endometriose. Quando a gente fala de dor, a gente fala de um foco num local que manda uma mensagem para o nosso cérebro para mostrar que aquele lugar está incomodando e está estimulando dor. O cérebro, então, entende que aquele local está incomodando e manda uma mensagem de volta para esse local. Ou seja, o mecanismo da dor, ele tem um fluxo de ida e vinda no cérebro. O local manda uma mensagem para o cérebro manda uma mensagem de volta para o local. Muitas vezes a mulher consegue controlar ou até reduzir o foco de endometriose. Algumas vezes ela até chega a fazer uma cirurgia para retirar aquele foco de endometriose e pode, depois da cirurgia, continuar tendo dor. Por quê? A mensagem do local para o cérebro foi eliminada, já que a gente não tem mais o foco. Mas às vezes ainda fica a memória lá no cérebro. E o cérebro não sabe que aquele local não existe mais e continua mandando o estímulo de dor. Então, em alguns casos, a gente pode necessitar de algumas medicações que vão atuar diretamente nos neurotransmissores para poder cortar esse mecanismo da dor. Ou seja, depois de toda essa explicação, acho que você conseguiu entender que a endometriose é muito mais complexo do que parece. Não adianta você só ir ao ginecologista e começar a tomar sua pílula anticoncepcional. Você precisa também avaliar outros fatores de como está a sua dor, se a sua dor melhora com o tratamento, controlar o estresse, melhorar a alimentação, praticar atividade física. A gente precisa de uma equipe multidisciplinar para potencializar o seu tratamento. Então, para o tratamento da endometriose e o controle dos sintomas, a gente vai precisar de uma equipe multidisciplinar e também da sua dedicação. Afinal, muitas das medidas vão ter que ser feitas justamente por você. E a principal delas é começar entendendo que ter cólica nem sempre é normal. Então, se você conhece alguma amiga que acha que ter cólica é uma coisa normal e não tem que se preocupar, envie esse vídeo para ela. E se você quer entender um pouco mais sobre o ciclo menstrual e também sobre a endometriose, me segue aqui no canal e também lá no Instagram. E compartilhe aqui nos comentários a sua história para a gente criar uma rede de apoio incrível aqui nesse canal. Muito obrigada e até o próximo vídeo.